Agora a gente vai falar, falando nisso, em gordura abdominal, vamos falar em abdominoplastia, esse trava-língua que eu já me confundi aqui algumas vezes. Quem está com a gente para falar sobre isso é a doutora Suzy Vieira, que é cirurgia plástica. Seja bem-vinda. Tudo bem, lindona? Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Até porque tem uma gordura que atrapalha bastante a autoestima da gente, é a gordura abdominal, né? Sem dúvida. Além do aspecto de saúde, tem um aspecto estético que atrapalha bastante. É verdade. E para a saúde também é uma gordura bem complicada, essa gordura visceral, né? O acúmulo da gordura intraabdominal, especialmente, é muito danoso para a saúde. Agora, a gordura externa é que a gente trabalha com a abdominoplastia. Vamos falar de quem precisa de uma abdominoplastia? Quando eu sei que eu tenho a necessidade de fazer uma cirurgia como essa? A abdominoplastia é indicada quando a gente tem uma sobra de pele e gordura no abdômen. Tá. Outra forma de tratar a chamada barriga, quando se tem só gordura, mas não há sobra de pele, é fazer uma lipoaspiração. Tá. Então, o candidato à lipoaspiração não pode ter sobra de pele, apenas sobra de gordura. Quando além da gordura tem a pele, aquele dito avental ou mini avental, aquela dobra, aí a indicação já passa a ser de abdominoplastia. Tá. A questão também da musculatura, a gente também pode arrumar ou consertar, digamos assim, através da abdominoplastia? Inclusive, é um aspecto muito importante. Às vezes a pessoa tem um aspecto de barriga de grávida ou aquela barriga distendida. E, na verdade, não é só a sobra de pele, ela tem um músculo aberto ou frágil, que é o que a gente chama de diástase. Diástase, a gente tem um músculo aqui muito importante, que é o reto abdominal. Especialmente em mulheres ou em pessoas que engordaram muito, esse músculo ele abre, ele se afasta. E mesmo após a gestação ou após a perda de peso, ele não volta a se encontrar no meio da barriga. Então, esse espaço que fica entre um lado e outro do músculo, na verdade, entre um músculo e outro, se chama diástase. Tá. E na abdominoplastia, a gente também trata essa diástase, a gente fecha esse espaço. Tá. Com isso, a parede abdominal fica mais firme, mais tensa e o aspecto geral é muito bom. Aqui a gente tem alguns exemplos mostrando justamente isso, né? Isso. No segundo desenho, a gente vê que levantou a pele e apareceu justamente o músculo. O músculo é esse vermelho e essa parte branca entre um e outro não deveria existir. Sim. É a chamada diástase. O certo é assim. No próximo, bonito. ela já está, exatamente, a diástase já foi corrigida, se ponteia desde a parte de cima do ossinho aqui do tórax até lá embaixo, fecha toda essa diástase. Então, o músculo volta a adquirir esse aspecto mais firme, mais próximo. Quando esse músculo está aberto, a gente tem um peso maior nos órgãos internos, por isso que a gente tem essa impressão de que a barriga está... Além disso, a postura é prejudicada, a prensa abdominal que a gente fala, a força que a gente tem na barriga para o intestino funcionar, para a gente se levantar, às vezes, para fazer determinados movimentos. Para exercícios físicos também. Exercícios físicos, a gente precisa ter essa força no abdômen. Então, quando a diástase é muito volumosa, até isso é prejudicado. Então, não precisa ter tido uma gestação para ter diástase? Não necessariamente. E nem todo mundo que tem gestação tem diástase também? Nem todo mundo, mas a maioria tem. Agora, existem diástases de graus variados. Uma diástase pequena, de 1 centímetro, 1,5 centímetros, não faz tanta diferença. Mas tem mulheres que têm diástase de 5 centímetros, então isso faz uma grande diferença. Então, mesmo não tendo engravidado, tem que haver uma condição que faça com que esse músculo abra. Então, às vezes, a própria fraqueza do abdômen mesmo, falta de exercício, musculatura muito frágil, ou o grande ganho ponderal, aumento volumoso de peso. Tá certo. Vamos então para os mitos ou verdade, para a gente saber? Sim. Como funciona a abdominoplastia. O procedimento pode ser realizado como alternativa para perder peso ou tratar a obesidade. Mito ou verdade? Isso é um mito. Na verdade, ela é um complemento às perdas de peso, ao tratamento da obesidade. Invariavelmente vai haver uma sobra após uma grande perda ponderal, especialmente hoje que as pessoas têm feito cirurgia bariátrica e outros procedimentos com perdas muito volumosas, então acaba gerando uma sobra de pele muito grande. E a abdominoplastia é o recurso que a gente usa para corrigir esse aspecto estético. Tá certo, então, no caso aqui, então, mito. Vamos ver o próximo. É possível ter marcas na região operada, como queloides ou escurecimento da pele? Sim, a presença da cicatriz é inevitável, já que para ressecar, para se retirar esse excesso de pele, a gente precisa cortar. Não necessariamente vai ser uma cicatriz com queloide ou uma cicatriz de aspecto ruim, mas invariavelmente vai haver uma cicatriz. A depender da cicatrização pessoal de cada pessoa, da tendência a ter queloide ou não, essa cicatriz pode ser uma cicatriz dita queloidiana, que é uma cicatriz que não é
esteticamente boa. Mas ela é feita em algum local mais discreto, que não vai aparecer? Sim. Ou isso vai depender do tipo de cirurgia a ser feita também? A gente procura esconder as cicatrizes de forma que a pessoa possa usar uma roupa íntima, uma roupa de banho e possa esconder o máximo possível. Tá. Então, se a paciente fala que usa um biquíni mais cavado, a gente tenta acompanhar o desenho da roupa íntima. Mas a cicatriz existe. Quanto maior a quantidade de pele a se retirar, infelizmente maior será a cicatriz. Tá. Hoje em dia, com esses abdômenes muito volumosos, a gente às vezes precisa cortar além da horizontal, que é a cicatriz clássica, a cicatriz vertical, que é chamada cicatriz em âncora, para que se tire mais pele. Tá certo então, aqui no caso verdade. Vamos ver a próxima. Depois da cirurgia, o abdômen passa a reter líquidos e fica inchado. Isso é um mito, embora nos primeiros meses isso possa acontecer. Porque a gente, quando faz a incisão, quando corta para tirar a pele, a gente lesa vaso sanguíneo, lesa nervo, a paciente perde a sensibilidade, o que é normal. E com a lesão desses vasos, a circulação fica por um tempo prejudicada. Então, eu sempre falo que o resultado final da cirurgia é próximo de 1 ano, para que todo o organismo consiga contornar a situação da cirurgia. Foi criada ali, Mas né? Isso tem um período de tempo determinado e depois vida normal e o organismo volta a trabalhar normalmente. E para evitar esse acúmulo de líquidos no começo, logo no pós-cirúrgico, a pessoa normalmente sai com dreno dessa cirurgia? A gente usa o dreno para os primeiros dias, que é para tirar aquele acúmulo mais volumoso. Depois a gente pede para usar uma cinta compressiva, que a compressão ajuda também o tecido a encostar de volta no lugar e a diminuir esse edema. E a drenagem linfática ou outras terapias manuais de massagem que ajudam o organismo a voltar a drenar esses líquidos que estão acumulados. Tá certo, então. Vamos ver o próximo, mito ou verdade. Esse tipo de procedimento pode ser realizado diversas vezes. É mito em parte, poder ser realizado mais de uma vez pode, mas não se aconselha, né? Até porque é uma cirurgia, tem todos os riscos, tem todas as nuances de uma cirurgia e a pessoa que precisa realizar mais de uma vez é porque não teve o devido cuidado após realizar a primeira. Então, poder até pode, mas não se deve. Cuidar da saúde antes de mais nada, né? Afinal de contas, Sim. Provavelmente quem precisou de uma cirurgia como essa é porque passou por um processo de emagrecimento importante, Sim. né? E se precisar de novo é porque voltou a engordar, quer dizer, não foi exatamente um aprendizado a primeira experiência, né, doutora? Inclusive, uma indicação importante é que faça-se essa cirurgia após completado toda a prole, quando a pessoa não quer mais engravidar. Que é uma pergunta muito constante se pode engravidar. Até pode, mas não deveria. Já que na cirurgia a gente tira todo o excesso de pele, a gente fecha o músculo, então não é indicado se voltar a engravidar. Pode ter algum desconforto durante a gestação por causa da cirurgia, quem já fez uma abdominoplastia? Inicialmente sim, a depender do tempo transcorrido após a cirurgia. Se é muito recente, a paciente pode se sentir ainda muito presa, o abdômen vai distender, mas com uma certa dificuldade, mas a longo prazo acaba tendo uma gestação normal. Até porque o crescimento é lento, né? Sim. Tá certo. Vamos ver o próximo. A operação pode eliminar as estrias do abdômen. Sim, é verdade. Verdade? Se essas estrias estão localizadas, especialmente do umbigo para baixo, essa área é justa a área que vai sair no procedimento. Então, vai sair a pele já também com as estrias. E as estrias que estão acima do umbigo, elas não saem, mas elas são reposicionadas. Elas passam a se localizar bem acima do pube. Então, acaba dando uma melhora geral em todo o aspecto do abdômen. Tá certo. Agora a gente vai para as perguntas. Vamos ver o que o pessoal está querendo saber sobre isso. A Heloísa Vicente quer saber o seguinte: quanto tempo após a bariátrica é possível retirar a gordura em excesso através da abdominoplastia? Faz 4 meses que fiz a redução do estômago e agora quero melhorar a parte estética. O tempo ideal para se fazer qualquer cirurgia plástica após uma bariátrica são 18 meses. Até porque com 4 meses ela ainda está no período de perda, o organismo também sente uma série de repercussões, de perda de proteínas, os pacientes percebem que cai o cabelo, quebram as unhas, a pele fica frágil. Então precisa haver todo um equilíbrio e que se estabilize o peso para se intervir numa cirurgia plástica. Para saber exatamente quanto precisa tirar, né? Depois a pessoa emagrece mais e...
Precisa Não de só outra isso, cirurgia? mas a própria recuperação é diferente nessa fase, que o organismo ainda está começando a lidar. Imagina, tem pessoas que perdem 70, 80 quilos, 40 quilos. Então, o organismo precisa se reacostumar com essa situação para ir aguentar novas intervenções. É uma nova realidade que o organismo precisa entender primeiro, Sim. né? Tá certo. Obrigada, Heloísa, pela pergunta. Próxima, Thalita Reis. Quem fará uma abdominoplastia precisa parar de tomar pílula anticoncepcional? E quanto aos outros remédios controlados? O recomendado é que pare, sim, pelo menos um mês antes, porque o anticoncepcional é um fator de risco para fenômenos tromboembólicos, que é o que a gente chama de embolia pulmonar ou trombose venosa. A cirurgia também tem seus riscos. Então, se você associa a pílula à cirurgia, você aumenta o risco. Então, a gente sempre fala que tem fatores que não tem como controlar. Por exemplo, a genética. Se eu tenho uma tendência a ter embolia, eu não tenho como mudar, eu nasci com ela. Mas tem outros fatores que são evitáveis, como cigarro, anticoncepcional, e estes a gente pode suspender para que tenha menos risco na cirurgia. Já remédios controlados, depende do tipo de remédio controlado. Alguns não se deve suspender em hipótese alguma, porque existe um tratamento e esse tratamento não pode ser bruscamente interrompido. Então, tem que conversar com o médico, com o cirurgião, com o anestesista, para saber quais medicamentos precisam ser ou não suspensos. Tá certo, então. Obrigada, Thalita. Próxima pergunta é da Jéssica Bueno. A sobra de pele é totalmente retirada durante a cirurgia, sendo possível ver o resultado imediatamente ou é preciso esperar alguns meses? O resultado final, como eu falei, precisa se esperar alguns meses, mas imediatamente você vê que aquela fatia, às vezes uma fatia muito volumosa de pele, já não existe. A paciente normalmente sai da cirurgia com a cinta compressiva e se ela passa a mão ou no primeiro banho, ela já vai ver que tem uma diferença brutal. É uma diferença muito visível, muito fácil de perceber. Mas aí algumas coisas ainda vão se adaptar, vai desinchar, melhorar a qualidade de cicatriz, às vezes ficam manchas e outras coisas que com o decorrer do tempo vai sofrer ainda alterações. Mas o resultado inicial já é bem perceptível. Tá certo. Vamos ver a próxima pergunta? Monique Souza. É possível fazer lipoaspiração nas pernas junto com a abdominoplastia? É possível, sim. Inclusive, é muito comum se associar a lipoaspiração com a abdominoplastia, até porque melhora o contorno. A abdominoplastia tira essa pele da frente e, às vezes, na cintura ou nas costas, no culote, a gente associa uma lipo. Mas cada caso é um caso. Se é uma abdominoplastia muito grande, muito demorada, com muita perda, a gente evita de associar outro procedimento. Mas é possível, sim. Tá certo. Vamos ver a próxima, então? Mariana Monteiro. Minha irmã fez a abdominoplastia há 3 dias e está com uma forte queimação no abdômen. Isso é normal? Às vezes essa queimação decorre ou de alguma medicação ou da própria aplicatura, que é aquele fechamento do músculo. Essa aplicatura, no início, é uma situação diferente para a paciente e elas sentem como cãibra ou como aperto, às vezes até pensam que é a cinta que está demasiado apertada e não é. É que são pontos dados e são vários e em algumas pessoas causam certos transtornos. Tá. Mas é muito passageiro. Eu falo que é sempre igual uma roupa nova. Logo quando você compra, ela está muito justa, depois ela vai laceando. Tá. Então essa musculatura recém-mexida, essa pele recém-esticada, também apresenta alguma sintomatologia que com o tempo melhora. E esses sintomas, eles são controlados com remédio no início? Normalmente, no pós-operatório, nós prescrevemos antibiótico, anti-inflamatório e analgésico, que normalmente controla bem esse tipo de sintoma. Obrigada, Mariana, pela pergunta. Vamos ver a próxima. Cecília Rodrigues. É possível fazer a amarração do músculo por cima do umbigo se solte? Não entendi como está colocado Se a ali. aplicatura se soltou, se desfez. Ah, tá. Fiz a cirurgia há 5 meses, mas agora parece que estou um tanto barrigudinha. O que devo fazer? Tem duas coisas. Primeiro, é muito difícil soltar essa amarração, como ela fala, por completo, essa aplicatura. Mas o que acontece é que às vezes você faz a aplicatura num músculo que não está sendo trabalhado. Então é aquele músculo muito frágil. Então, mesmo não existindo mais a diástase, o espaço não existe mais, o músculo está muito frágil. Então, a pessoa precisa fortalecer esse músculo através de exercício físico. Tá. Especialmente nos primeiros meses, que tem aquele repouso, às vezes um tanto exagerado, o músculo atrofia. Então, nem parece que está feito a amarração, a aplicatura,
mas com o decorrer do tempo, exercício físico, fortalecimento do músculo, essa tensão volta a aparecer. Ok, obrigada, Cecília, pela sua pergunta. Interessantíssimo o assunto, né? Muito legal. Afinal de contas, muitas pessoas precisam, é bom a gente saber como fazer direitinho. E então eu quero agradecer a doutora Suzy Vieira, que é cirurgia plástica, pela presença aqui hoje. Vou deixar o contato para você através do site www.suzivieira.com.br, o Suzy com Y, né? Isso. suzivieira.com.br, também no Facebook, Suzy Vieira Cirurgia Plástica. Obrigada pela presença, prazer te conhecer, viu? Igualmente. Até a próxima, lindona.